Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Tomem seus assentos, queridos. Que bom que vocês vieram. Que bom que vocês se conectaram aí nos seus lares para esse nosso tempo de adoração. Mas você só se conectou, ou você só veio porque você ama, porque você é de Deus. E igreja, você sabe, quem é de Deus, vem. E que bom que nós estamos juntos para mais uma vez adorarmos ao nome do Senhor. Hoje, em nosso segundo momento de reflexões por conta do aniversário, 53 anos aqui do Vale da Bênção Central, e de tantas graças e tantas bênçãos que Deus já derramou nesse lugar, eu quero convidar você mais uma vez a refletirmos sobre a importância da igreja, sobre a importância de sermos testados e aprovados na fé, e hoje sobre uma segunda maneira de sermos testados, de termos uma fé genuína, verdadeira, demonstradas no corpo de Cristo e na igreja. E comunhão é de fato um privilégio de cristão. Se você pode, abra sua Bíblia onde você estiver, você que está conosco aqui, você que está conosco em casa, abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, para que você possa acompanhar essa nossa reflexão, esse nosso análise na palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 6 até o versículo 13, um texto em que a pessoa mais importante do texto acaba passando desapercebido, porque o caráter maravilhoso desse homem está entremeado com uma história terrível, tenebrosa, talvez uma das maiores vergonhas do povo de Deus, perpetrada pelo homem segundo o coração de Deus, Davi, em companhia de Batseba, esposa desse homem que o texto bíblico nos traz a história. Mas eu quero nesse dia, enquanto celebramos o aniversário da igreja, fazer justiça a Urias, fazer justiça ao caráter desse homem e aquilo que ele demonstrou ser ferramenta de Deus para a nossa vida, alimento de Deus para nós, nessa nossa reflexão. Versículo 6 vai dizer: Davi mandou dizer a Joabe, o seu general: traze-me Urias, o heteu. E Joabe o enviou a Davi. Urias veio a Davi e este lhe perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vai para a tua casa e procura descansar. E assim que Urias saiu do palácio real, foi-lhe mandado um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta do palácio real, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Então contaram a Davi: Urias não foi para casa. E Davi perguntou a Urias: não chegaste de uma viagem? Por que não foste para casa? Urias respondeu a Davi: a arca, as tropas de Israel e de Judá estão em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao relento. Como eu iria para casa comer e beber e me deitar com a minha mulher? Por tua vida e por tua honra eu não farei isso. Então Davi disse a Urias: fica ainda hoje aqui e amanhã te despedirei. Assim Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E a estratégia de Davi persegue, olha o versículo 13. Davi o convidou a comer e a beber com ele e o embebedou. E à tarde Urias saiu e foi deitar-se na sua maca, onde estavam os servos do seu senhor, mas não foi para casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e o enviou por meio de Urias, e encaminhou esse homem para o seu destino, como nós já o conhecemos. Nós já vimos que igreja é ponto de encontro obrigatório do Espírito Santo de Deus. E já vimos que quem tem o Espírito Santo de Deus almeja esse momento, anseia por esse momento, não vê a hora de estar com o povo dele reunido para juntos adorarmos. E essa espera é uma prova, é uma demonstração de que a comunhão é de fato a segunda manifestação do Espírito Santo na vida de todo aquele que nele crê.
porque é por meio da igreja, é por meio do Espírito Santo agindo e por meio da comunhão é que nós vivemos a nossa fé de maneira genuína. Queridos, comunhão com o povo de Deus não é uma opção. Comunhão com o povo de Deus não é mais uma das alternativas que nós temos como cristãos. Comunhão é uma obrigação, comunhão é um privilégio de todo cristão. Jesus levou João ao céu. João viu além do Rio Azul, ele viu as ruas que eram de ouro e de cristal, ele viu quanto ali tudo é lindo, quanto ali tudo é paz, e morte e choro nunca mais. João viu, ele foi até lá, e quando Deus o mostrou tudo que estava ali na eternidade, mostrou a ele como era o céu, disse a ele: agora volta, João, e tudo que você viu, escreve para as minhas igrejas, porque igreja é muito importante no coração de Deus. João voltou, e ao escrever para as igrejas, a primeira delas era a igreja mais próxima de João, ele era o pastor dessa igreja, a igreja de Éfeso. Deus demonstra algo fundamental, e eu quero ler para você, lá em Apocalipse capítulo 2, o versículo 3 até o versículo 5. Veja como comunhão é importante, veja como igreja é importante. Jesus alertou: nunca abandone o seu primeiro amor. Não deixe o seu primeiro amor afastar, queridos. Nós sabemos qual é o primeiro amor. Quando entregamos nossa vida para Cristo, quando temos a certeza do perdão dos nossos pecados, nós desejamos a igreja, a comunhão com a igreja. Nós não queremos ficar longe da igreja, contamos os dias para o próximo culto, para a próxima reunião. A gente fica ansioso e a gente quer porque quer estar juntos, porque juntos parece que a gente queima junto, parece que a gente cresce junto, e é verdade. Mas o tempo passa, as decepções, os desgastes, e naturalmente a gente vai perdendo esse primeiro amor, esse primeiro encanto, esse primeiro desejo de estar juntos. E aqui, quando João escreve para a igreja de Éfeso, ele diz assim, versículo 3: você tem perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Que coisa boa! Eles estavam firmes em Deus, mas no versículo 4, tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Por alguma razão, eles tinham deixado a comunhão, continuavam sim crentes fiéis, continuavam pessoas que oravam, que estudavam a palavra, mas por alguma razão aquela igreja, ela deixou o primeiro amor. Perseguição, falsos líderes, coisas aconteceram naquela igreja, mas no versículo 5 vem o alerta de Jesus. E queridos, não sejamos assim. Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Eu não sei onde você está agora me assistindo, mas eu quero falar uma coisa aqui de Deus para você. Volta para onde você estava, querido. Querido, não fique longe da casa de Deus. Eu não sei porque você está longe, você sabe, o Espírito Santo sabe, mas eu quero te dizer: volta, lembra pois onde você caiu, o que te desanimou, e volta às obras, porque olha o final desse versículo: se não te arrependeres, logo virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do teu lugar. O que ele está dizendo? Que abandono gera abandono, e quem abandona acaba abandonado. Candelabro, a igreja, final do capítulo 1 prova isso para a gente. Não abandone o seu primeiro amor, não abandone a comunhão, deseje estar em comunhão com os seus irmãos, porque é na comunhão que pessoas, tabernáculos do Espírito Santo, habitações de Deus como nós somos, nos reunimos em torno da alegria. Nos reunimos para celebrar, para agradecer, para levantarmos nossas mãos, para enxugarmos nossas lágrimas quando louvamos e quando ouvimos a palavra de Deus. É na comunhão que nós fazemos um pré-aquecimento para o que nós veremos no céu. Amados, não se iludam, o céu começa aqui, o céu começa na terra, o céu começa aqui na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.
Preaqueça para o que você fará na eternidade aqui. A eternidade é comunhão do tempo todo, é comunhão do começo ao fim. A eternidade você vai celebrar a presença de Deus e você verá a face do seu mestre querido, como nós cantamos aqui hoje. Ame a comunhão, porque comunhão é assim. Comunhão, se para você for importante, você vai dar um jeito. Se ela não for importante, você vai acabar arrumando uma desculpa, achando coisa mais importante. Sim, eu sei que isso acontece, mas deixa eu dizer uma coisa: se nós dissermos que cremos no Espírito Santo, nós viveremos em comunhão. Não tem outro jeito. É caminho obrigatório, é um desejo que aquece nosso coração, que nos faz buscar. E eu te dou 2 motivos. Paulo mencionou em 1 Coríntios 12, 26, um deles. É na comunhão que você vê, se um membro sofre, todos sofrem. Mas se ele é honrado, todos são honrados também com ele, todos se alegram com ele. É na comunhão que você ora por aquele que passa dificuldade, mas é na comunhão também que você celebra quando ele teve a resposta de Deus, quando o milagre se manifestou na vida dele. É na comunhão que isso é possível, mas Paulo fala de novo, no momento, lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao 11, uma outra característica importante da comunhão. É na comunhão que nós podemos aprender a considerar os outros superiores a nós mesmos. É na comunhão que a gente deixa de ser mimado. É na comunhão que a gente aprende que servir é mais importante que ser servido. É na comunhão que a gente vai olhar para os outros e entender que todos nós temos o mesmo sobrenome, cristãos, todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos nós podemos servir e amá-lo. Comunhão é um presente de Deus, e comunhão com o povo da igreja, gente, se é presente, faça-se presente. Comunhão é privilégio de cristão. Eu quero desafiar o teu coração nessa noite. Ame a comunhão, deseje a comunhão, busque a comunhão com todas as suas forças, porque é lá na comunhão que você vai saber se o seu irmão tem um motivo de alegria para você se alegrar com ele. É lá que você vai saber se ele tem algum motivo de tristeza, e você vai poder orar com ele, você vai poder motivá-lo nesse momento que ele está passando. É na comunhão que Deus atua, é na comunhão que Deus quebra a invisibilidade das pessoas. Esse mal que está corroendo a nossa sociedade, destruindo nossas igrejas, levando pessoas a doenças emocionais, pessoas a tirarem a própria vida, justamente porque se sentem invisíveis. Pessoas que acham que não tem importância nenhuma, que ninguém liga para elas, que ninguém se importa com elas. É na comunhão que você quebra a invisibilidade das pessoas. Gente, tem gente entre nós, tem gente no nosso meio, acredite no que eu vou te dizer, que hoje, nesse exato momento, se sente invisível, sem importância nenhuma, que se sente um zero à esquerda, alguém esquecido, talvez por um problema de saúde, talvez por um problema econômico, diante de tudo que está enfrentando. Mas deixa eu dizer para você, é na comunhão que você quebra a invisibilidade. Nunca transforme pessoas especiais em invisíveis sociais, invisíveis espirituais. Não deixe com que seu irmão se sinta isolado. Gente, no fim das contas, o que importa são pessoas. Jesus morreu por pessoas, preparou um céu para pessoas e vai voltar para buscar pessoas. Igreja é formada por pessoas. Nesses 53 anos como igreja, que possamos nos unir em torno desse desejo de ter pessoas cada vez mais em comunhão conosco. A igreja primitiva aprendeu isso. Falamos na quarta-feira, e a igreja primitiva, quando entendeu essa verdade, eles passaram a se unir, passaram a ter o culto nas casas, passaram a celebrar nas casas. E o que eles faziam para quebrar a invisibilidade? Eles convidavam as pessoas. Se eles tivessem um WhatsApp, eles não teriam vergonha de colocar no perfil do WhatsApp, de colocar aquela frase que vai embaixo, algum versículo, algum convite, alguma coisa que impactasse espiritualmente as pessoas. A igreja convidava, chamava, trazia as pessoas e recepcionava as pessoas quando elas vinham para casa para ter o culto. E a palavra de Deus em Atos capítulo 2 mostra que quanto mais eles faziam isso,
Deus é quem mandava para a igreja as pessoas que iam sendo salvas. E eu falei com vocês, e creio nisso, Deus ele é tão zeloso pelas almas, que Ele só manda almas para serem salvas, para aqueles lugares que elas vão ser cuidadas. Aqueles crentes de lá, eles não viam a hora de chegar o domingo, de ter comunhão, de estar junto, de clamar o nome de Deus. Eles não viam a hora de dividir o pão, não viam a hora de beber juntos, de se animar juntos. Eles não viam a hora de se reunir, porque comunhão é privilégio de cristão. E se somos cristãos, nós entendemos isso, nós buscamos isso. Igreja deixa de ser um fardo na nossa vida e passa a ser uma alegria. Ela deixa de ser um compromisso pesado e passa a ser um encontro gostoso, prazeroso e leve, que abençoa o nosso coração. Sabe por quê? Quem é santo, quem é salvo, ele vai buscar a comunhão. Ele vai desejar a comunhão, e é muito importante, porque ele não consegue ficar isolado, é mais forte do que ele, aquilo domina o coração dele, e ele quer buscar. Então deixa eu dizer uma coisa para você, quando nós dizemos para a comunhão, não quero, não posso, estou muito envergonhado com alguma situação que me aconteceu, estou cansado demais, não suporto fulano ou cicrano, não, eu tenho algo mais importante ou melhor para fazer. Na verdade, nós não estamos nos distanciando da igreja nem de pessoas, estamos nos distanciando de Deus. Quando nos afastamos da igreja, nos afastamos de Deus. Mas igreja não é prédio, igreja são pessoas. Quando nos afastamos de pessoas, nós nos afastamos de Deus, e nada em nossa vida pode ser melhor do que a comunhão com o povo de Deus. Os primeiros cristãos sabiam disso. A igreja sobreviveu por séculos, sabendo disso e lutando para que isso fosse uma verdade, e faziam de tudo que pudessem para estarem juntos, para ter esse momento especial com Deus. Eles eram assim. Mas e você? E você que está em casa? Você que está aqui e eu? Que lugar a comunhão com os irmãos ocupa na sua vida? Que papel a comunhão tem na sua vida e no seu caminhar com Deus? Uma igreja sadia, uma igreja verdadeira, ela busca a comunhão. E para a gente entender isso, de 3 maneiras bem diretas, como compreender esse privilégio na nossa vida? Como compreender que papel a comunhão tem em nosso coração, em nosso andar diário? Vamos entender isso primeiro, convivendo. Eu conheço meu irmão na medida que eu convivo com ele. Vida cristã se anda junto, se convive, olho no olho, cheiro, toque, gente anda com gente, gente vê gente. Eu preciso conhecer as pessoas, convivendo com elas. Versículos 6 e 7 dessa história envolvendo Urias vai nos mostrar claramente essa realidade na palavra de Deus. Segundo, decida estar juntos. É uma decisão que se toma, é uma postura que se adota. Comunhão deve ser algo prioritário, que eu coloco no meu coração, versículo 8 e o versículo 11, e o texto vai terminar, versículo 12 e versículo 13, nunca se afaste demais, nunca. O maior inimigo do cristianismo é o afastamento, é o distanciamento. Nunca se afaste demais, porque se afastar é muito perigoso, eu diria, já é certeza de queda. Olhando de novo para esse texto, acompanha comigo o versículo 6 e o versículo 7. Como eu compreendo esse privilégio na minha vida? Ele vai dizer, conviva e conheça convivendo. Versículo 6, então Davi mandou dizer a Joabe, traze-me Urias o heteu. E Joabe enviou a Davi. E assim que Urias chegou, olha que interessante no versículo 7, ele veio a Davi e Davi perguntou, como estava Joabe, como estava o exército, como que ia a guerra. É como se você chegasse para uma reunião, para uma comunhão com os seus irmãos, e algum irmão com interesse verdadeiro, espiritual, viesse para você, como que está a sua casa? Como que está a sua família? Vai tudo bem com esposa, com esposo? Vai tudo bem com seus filhos, com seu neto? Como que está lá no seu trabalho? E a saúde, irmão, como é que está? Melhorou? E a vovó? Eu vi que ela está meio doentinha, como é que ela está hoje? Ela melhorou um pouquinho? E o vovô está melhor também daquilo que ele estava passando?
E a pessoa pode abrir o coração e dizer: não, tudo bem, graças a Deus, Deus honrou. Olha, o meu filho está precisando de oração, viu? Tem uma prova importante essa semana, ele vai passar por um teste. Olha, e que bom de orar. Irmão, então foi o seguinte, vamos marcar, não, vamos orar agora, vem cá, me abraça aqui, vamos orar pela vida dele. Vamos dedicar esse tempo de oração aqui agora. Davi pergunta para Urias: como é que está Joabe? Como é que está a guerra? Como que estão os soldados? Davi estava pouco se lixando para isso. Era uma estratégia que ele tinha. Davi estava com muitas más intenções no coração, mas isso não importa. Ele perguntou e esse homem, Urias, respondeu, porque Urias era um homem confiável, e confiança é algo que vem de caráter, é algo que você tem ou você não tem. Urias era um homem confiável, e no reino de Deus, na igreja de Deus, nós precisamos de gente confiável. Gente que sabe coisas uns dos outros, para edificar os outros, e não para falar mal ou denegrir os outros. No corpo de Cristo, eu preciso saber da vida do outro, com um único propósito: edificar o outro. Eu quero saber como está a saúde dele, que é para orar juntamente com ele. Eu quero saber como anda a vida econômica dele, que é para louvar a Deus juntamente com ele. Porque se eu tiver que saber alguma coisa que não seja para edificar, é melhor eu não saber. Toda fofoca, ela deve morrer quando chegar aos ouvidos de um servo de Deus. Toda maledicência, ela tem que ter um fim quando chegar ao seu ouvido e ao meu ouvido. Dali ela não pode passar de jeito nenhum. E com amor se adverte aquele que eventualmente tem esse tipo de comportamento. Igreja se faz de gente confiável. Tem gente morrendo, angustiado, e não pode abrir o coração, não pode falar o que pensa, não pode falar a queda que teve, não pode contar a angústia que sente, porque não tem alguém que confie o suficiente para falar isso. Porque não tem alguém que ele possa falar e sabe que essa pessoa não vai divulgar, não vai fazer disso uma fofoca, uma chacota. Nós temos que quebrar isso no corpo de Cristo urgentemente. Eu preciso de gente, gente precisa de mim, nós precisamos de nós, porque nós somos reino de Deus nessa terra. Urias era assim. E a palavra de Deus é tão linda, Deus não esconde as coisas da palavra dele, hipótese nenhuma. Davi não é o personagem central dessa história, não é não. Urias o é, porque Urias nem judeu ele era. Ele era do povo hitita, um povo pagão, aquele chamado de Eteu, um povo guerreiro, um povo que foi tão inimigo do povo de Israel por tantos anos. Urias era desse povo, um povo idólatra, um povo bélico, um povo que só queria o mal do outro, era um povo desregrado moralmente. É desse povo que Urias veio. Urias veio da pior condição social possível, mas Urias se converteu ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Urias entregou a vida dele para Cristo, e igualzinho a mim, igualzinho a você, ele não está mais naquela lama, ele se rendeu ao Deus verdadeiro. E agora Urias se torna um homem disciplinado, um homem que aprendeu os valores do reino de Deus, um homem que dava valor às coisas que eram verdadeiras. Se você perceber no versículo, quando Davi mandou chamar o versículo 6, ele veio. Ele não questiona, ele não bate boca, porque ele é um homem submisso, queridos, e submissão não é problema para um cristão. Eu vou repetir, na igreja de Deus, submissão não é problema para cristão. Se eu tenho problema com isso, eu preciso rever meu relacionamento com Cristo, meu relacionamento com a palavra de Deus, porque submissão, sim, é marca do caráter cristão. É entender que temos autoridade sobre nós, é entender que Deus usa pessoas para nos direcionar naquilo que é melhor e naquilo que é propósito do seu coração. Quando Davi perguntou, ele deve ter contado tudo o que ele sabia. Ele falou do soldado X ou Y, ele contou as demandas, contou daquelas perdas que foram importantes na guerra. Ele passa a falar tudo que tem a respeito da guerra, de acordo com o que Davi perguntou, mas Davi, mal intencionado, talvez nem estivesse ouvindo o que ele falava, talvez fizesse caras e bocas, talvez demonstrasse algum tipo de interesse, pensando em como enganar aquele homem. Mas não importa, aquele homem, ele era um homem leal, um homem de caráter, então ele conta o que está acontecendo, mas para isso, ele conhecia uns aos outros.
E para abrir o coração, nós precisamos nos conhecer. Para pedir oração, nós precisamos confiar. Para dar um motivo de gratidão, para chorar junto, para agradecer junto, nós precisamos saber quem é quem, conhecer o nome da pessoa. Gente, a melhor maneira de quebrar a invisibilidade é chamar alguém pelo nome. Nome é importante. Eu tenho vindo para cá e tenho sentido muita falta de um de vocês. Eu conheço vários dessa igreja, amo demais, e vocês a mim, eu sei disso. Mas tem um irmão que a mim é muito especial, e eu quero falar para ele: Mutulia, você não sabe o quanto eu te amo, meu irmão. Eu quero te ver aqui, Mutulia. Aqui é o seu lugar, querido, aqui é a casa de Deus. Pessoas são importantes, nomes são importantes, pessoas são indivíduos. Eu queria que você entendesse isso nesse aniversário da tua igreja, o quanto Deus se importa com pessoas. E não se importe com más intenções, não se importe com aquele que de repente tem um coração endurecido. Não importa, ele vai prestar contas diante de Deus, como nós prestaremos contas diante de Deus também. A palavra de Deus é para mim, a palavra é para você, a palavra é individual. Deus, ele fala com indivíduos. E é tão ruim quando a gente ouve da palavra de Deus e a gente pensa: que bom se o outro tivesse ouvido. Queridos, a palavra de Deus nunca é para o outro, a palavra de Deus sempre é para mim. Sempre é direcionada. O que Deus tem a falar, Ele tem a falar é com o seu coração. Deus não manda recado por terceiros. Acreditem, nós não somos plateia da Bíblia, nós somos protagonistas. A palavra de Deus foi revelada para indivíduos, é para você, é com o seu coração que Deus está falando, é com o meu coração. E a palavra de Deus, ela tem que transformar a nossa vida. Eu tenho que sair da plateia, eu tenho que ir para o palco, eu sou protagonista dessa palavra, ela quer me transformar. Então, culto após culto, leitura após leitura, louvor após louvor, a palavra de Deus fala com você, quer transformar você, a palavra de Deus é para você, porque se não for assim, nada ela significou, nenhuma importância ela alcançou na nossa vida. O que eu estou querendo dizer? Importe-se com o seu irmão. Comunhão é muito importante. Conheça convivendo. Querido, não abra mão de um tempo de comunhão com seus irmãos. Seja num culto de união masculina, feminina, numa união de jovens, não importa onde você faz parte, esteja frequente no culto, faça de tudo para estar presente, ame sem qualquer tipo de interesse. E se eventualmente o seu irmão tem um comportamento como o de Davi, não desrespeite, ganhe esse coração pelo amor que você tem de Deus. Não desvie seus olhos de Cristo quando você viver em meio à comunhão. Comunhão é privilégio de cristão. E deixa eu te contar mais uma coisa. Pessoas, e acredite em mim, você precisa delas, o quanto elas precisam de você. O céu começa aqui. A comunhão com o Cristo querido na eternidade, ela começa aqui, com o meu irmão, com o seu irmão, por mais difícil que ele possa ser. Conheça, convivendo, busque a comunhão. E depois que você buscar a comunhão, versículo 8 ao 11, decida estar junto. Olha que exemplo lindo desse homem, que amava, para ele comunhão era o exército dele, era o povo que ele servia. Versículo 8 ao 11 ele diz assim: depois Davi disse a Urias: vai para a tua casa e procura descansar. É claro que o homem estava totalmente cansado pela guerra, pelas correrias que ele enfrentava. E assim que Urias saiu do palácio real, foi-lhe mandado um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta do palácio real, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Ele decidiu ficar em comunhão com os seus irmãos soldados. Então contaram a Davi: Urias não foi para casa. E Davi perguntou a Urias: não chegasse de uma viagem? Por que não fosse para casa? E Urias respondeu a Davi: oh, que resposta que teríamos que ter no nosso coração, querido irmão.
A arca e as tropas de Israel e de Judá não estão em tenda. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao relento. Davi, meu rei, como eu iria para casa comer e beber e deitar com a minha mulher? Por tua vida, Davi, que eu não farei isso. Davi, nada vai me afastar da comunhão com o povo de Deus. Eu não vou abrir mão desse privilégio que é estar em comunhão. Queridos, adotem esse comportamento, esse caráter de Urias na sua vida, quanto à comunhão com a sua igreja. Tome a decisão. Pode ser que não vai ser fácil, e muitas vezes não será. Aqui no caso dele não faltavam motivos para ele ir para casa. Motivos sobravam até para esse homem voltar para sua casa e ter ali o seu tempo de descanso, seu tempo de prazer. As artimanhas foram muitas, e isso a palavra de Deus quer nos ensinar. Eram tudo coisa boa, tudo coisa que ele desejava e coisa que ele precisava. Mas tudo aquilo que parecer bom e nos tira da comunhão com o povo de Deus, não vem de Deus, você pode ter certeza disso. Urias percebeu que aquela artimanha não era de Deus. Ele não poderia abrir mão daquele momento, se afastar da comunhão com os seus soldados, porque ele conhecia da lei do Deus de Israel, que dizia que um homem em batalha, um homem em guerra, ele não podia ir para casa, não podia dormir com a sua esposa, ele tinha que ficar em batalha até o último dia do combate. Ele não poderia ser mau exemplo. Ele sabia que se fosse para casa, a sua força se esvaía, a sua coragem acabaria, o desânimo se abateria sobre ele, e ele não teria qualquer desejo de voltar à batalha, como seus irmãos estavam esperando. Urias, ele viveu aqui um verdadeiro dilema. Vou para casa, ou eu fico aqui com os meus soldados? Eu vou para casa, ou eu volto para a batalha, onde tem gente precisando de mim, e onde eu preciso de gente também? Ele estava cansado, os combates estavam ferrenhos naquela época, eles ganhavam, mas eles também perdiam, eles perdiam vidas, mas também ceifavam vidas, e ali estava tudo muito acirrado, e ele estava com saudade de casa, com certeza, saudade da esposa dele, Batseba, talvez não via a hora de reencontrá-la. Ele precisava sim de um banho, de uma boa alimentação, de um bom descanso, de um bom carinho, de um bom afago da mulher dele. Com certeza Urias tinha ótimos motivos para ir para casa, mas ele preferiu a comunhão. Nós muitas vezes teremos bons motivos para deixar a comunhão com o povo de Deus, muitos motivos. Nós gostamos da nossa casa, gostamos da nossa televisão, do nosso computador, da nossa rede social, do nosso smartphone, gostamos da nossa rede de balanço, gostamos do nosso sofá, de ver o nosso jogo de futebol, do nosso time preferido, nós gostamos disso. Jovens, Deus sabe o quanto vocês gostam de Fortnite, o quanto vocês gostam do LOL, o quanto vocês gostam de ficar fazendo aqueles programinhas com o TikTok, sabe o quanto vocês gostam de terem contatos com aqueles da sua idade, mas da mesma maneira Deus requer a sua atenção. Ele quer a sua comunhão, Ele quer a sua dedicação, mas para isso, decida estar junto. É uma luta, é uma batalha, enfrente essa luta com decisão. Estar na presença de Deus tem que ser melhor do que estar diante de uma tela. Estar na presença de Deus em comunhão com os meus irmãos tem que ser mais gostoso do que estar na minha cama, no meu sofá, ou diante de um livro, de uma revista que eu estou lendo. Queridos, a igreja de Deus na face da terra, ela não passa de uma gigantesca biblioteca. O que você está vendo aqui, eu gosto muito de dizer isso, é uma grande biblioteca, cheia de livros enfileirados e prontos para você ler. Livros vivos, prontos para se abrirem para você conhecer a história, para você saber das decepções, das vitórias, do quanto cresceu. Ontem eu viajei à Croácia e voltei em menos de uma hora, enquanto fiquei no banco de um carro conversando com Carly.
Que gostoso, que privilégio conhecer de experiências de vida. Eu pude ler aquele homem por 1 hora, enquanto ele também lia a minha vida, enquanto ali a gente conversava. Igreja é isso, e quando você acaba a leitura, Deus aumenta o acervo, Ele manda mais livro, para que você possa ter esse hábito de ler as pessoas. Ame a sua igreja. Ame as pessoas que compõem a tua igreja, saiba o nome de cada um, saiba as necessidades de cada um. Gente, aprendam a ler pessoas. Pessoas são livros que querem ser lidos. Cada um tem a sua história, cada um tem o que acrescentar. Urias tinha tudo para abrir mão da comunhão, mas ele tinha um motivo que o fazia desejar mais do que tudo estar com seus irmãos. Ele era leal. E lealdade não se compra, não se vende em farmácia. Lealdade não se insere por injeção em ninguém. Lealdade é caráter. Urias tinha caráter. Ele sabia que as regras do combate não permitiriam que ele fizesse isso. Então ele vai e ele cumpre a sua obrigação, porque ele sabe que mais do que uma obrigação, é um privilégio que ele tinha. Ele não abriu mão da comunhão. E você? O que te faz abrir mão da comunhão? O que te faz optar por outro programa em rede social, internet, do que o programa que está em andamento na sua igreja? O que te faz abrir mão de um culto, de uma reunião? O que te faz abrir mão de Deus, quando você abre mão da comunhão com os seus irmãos? Urias, nada fazia ele abrir mão da comunhão. Que o nosso coração se encha com esse desejo de buscarmos, de almejarmos e de termos comunhão com o povo de Deus, porque por muito menos nós abrimos mão de estarmos com o povo de Deus. Se nós não temos motivo, nós arrumamos um rapidinho, mas hoje eu queria que você lembrasse: comunhão é privilégio de cristão. Se você for santo, você vai amar a comunhão, você vai desejar a comunhão, você vai agilizar os seus compromissos para que eles acabem com um tempo aceitável para você ir para a comunhão com os seus irmãos. Você vai parar os seus estudos, vai parar o seu jogo, vai parar tudo aquilo que você está fazendo e vai para onde os seus irmãos estão, e vai desejar a comunhão com os seus irmãos. Você vai dizer, por exemplo, se você recebeu a visita, olha, que bom que você veio, mas tal hora eu vou para a casa do Senhor, tal hora eu tenho um culto, e eu vou lá celebrar ao nome do meu Deus. Olha, eu gostaria muito que você viesse, ficaria muito feliz se você estivesse comigo ali no culto. Queridos, quando vai uma visita em casa, eu sou assim, você também é assim. Nós mostramos a casa para eles, porque a casa é importante para a gente. Nós mostramos a janela, a varanda, nós mostramos para onde tem a melhor visão, mostramos onde o sol nasce, mostramos toda aquela parte bonita, mostramos os móveis planejados e bem feitos que o dinheiro nos deu condição de fazer. Nós mostramos o nosso jardim, mostramos até o nosso animal, o nosso pet, se a gente tem ele em casa, e a gente mostra, conta a história, como a gente adquiriu aquela casa e como Deus foi bondoso, como Deus nos concedeu aquele privilégio. E nós mostramos aqui, nós mostramos ali, porque a nossa casa é importante. Você sabe onde eu quero chegar com isso? Se a minha casa, onde eu moro por poucos anos, é importante, por que eu não mostro a casa de Deus para a pessoa? Porque alguém vem na minha casa e eu não falo: vamos comigo na igreja, eu quero te mostrar a minha igreja. Vamos lá, eu quero te mostrar. Entra comigo aqui, está vendo esses bancos aqui? Olha, quanta coisa já aconteceu. Essa igreja já tem 53 anos. Pessoas já passaram por aqui. Linda, não é minha igreja? Minha igreja não é linda demais? Olha, essa igreja está aqui e você não sabe quantas coisas já aconteceram aqui dentro, quantos milagres, quantos testemunhos. Você vai passando para a pessoa e vai dizendo: olha, aqui é assim, vem cá, vem, olha o banheiro da igreja, coisa mais linda, construída com suor, com sacrifício, mas olha que fantástico esse trabalho que foi feito aqui. E você mostra para a pessoa, mostra como acontecem as coisas, e você pode, enquanto mostrar a sua paixão para essa pessoa. Porque se você ama a sua igreja, as pessoas vão saber, gente. Pessoas sabem se você ama a sua esposa,
pessoas sabem se você ama seu marido, sabem se você ama seu filho, porque o jeito que você fala demonstra paixão saindo de dentro de você. Se você amar sua igreja, você vai falar dela com paixão. Você vai fazer questão de mostrá-la para as pessoas e para a pessoa olhar. Talvez a pessoa nunca venha a essa igreja, mas quando ele voltar para a cidade dele, voltar para a casa dele, ele vai desejar procurar uma igreja para estar também, para ter o mesmo amor, a mesma paixão que você tem. Se amarmos a casa de Deus, nós não teremos vergonha de dizer isso. Gente, uma das maiores formas de testemunho é mostrarmos o quanto amamos a casa de Deus. Igreja de Deus não é futilidade. A igreja não pode ser tratada como tratamos o shopping center. Hoje eu vou, hoje eu não vou, eu vou nesse, ou eu vou naquele. Igreja não é como uma loja, não é como um restaurante, uma pizzaria, que a gente escolhe quando quer, de vez em quando não vai, e se for ou não for, não faz diferença nenhuma. A igreja tem que ser prioridade na nossa vida. Receber de nós a mesma paixão que nós temos pela nossa casa e pelas nossas coisas, receber o melhor de cada um de nós. Mas por que nós não fazemos isso? Por que nós não temos esse costume? Sonde o seu coração e responda para o Espírito Santo de Deus, e não para mim. E ame mais e mais a comunhão com a sua igreja. Urias é um grande exemplo. Ele decidiu, é aniversário, é tempo de celebração, é tempo de decisão. Decida viver em comunhão, decida demonstrar a paixão pela casa do Senhor. Urias tomou essa decisão, não permitiu que nem Davi, o rei de Israel, pudesse tirar dele esse momento único. Ele sabia que não podia dar o mau testemunho, dar o mau exemplo para a sua tropa, porque se ele fosse para casa, ele ficaria mal visto, mal falado, e não seria mais respeitado quando voltasse ao campo de batalha. Para ele, dar exemplo era muito importante. Para nós também tem que ser assim. Enquanto seus filhos puderem te acompanhar, leve-os à casa do Senhor e à comunhão na casa do Senhor. Para quando eles crescerem, mesmo que eles desanimem, eles vão lembrar de o que eles aprenderam. Eles vão lembrar do amor e da paixão que você pôde demonstrar. Decida estar junto. Não deixe que nada tire esse privilégio de você. Davi foi um servo do mal para atrapalhar a vida de Urias. E nós vamos encontrar muitos Davis em nossa caminhada. Vamos encontrar muita gente que vai tentar nos tirar do caminho de Deus ou da presença santa de Deus. E Urias, ele dá uma lição fantástica quando ele fala para Davi, e olha porque ele amava a comunhão com o povo de Deus e não queria de jeito nenhum se afastar. Versículo 11, ele respondeu a Davi: a arca, e naquele tempo a arca marcava a presença de Deus. Onde a arca estava, Deus estava. Então para Urias era simples assim: a arca estava lá na batalha, Deus estava lá na batalha, então eu tenho que estar do lado de Deus. Eu tenho que estar junto com Deus. Lá eu preciso das pessoas, eles precisam de mim, então é lá que eu vou. Mais ou menos Urias devia pensar algo assim: como eu vou viver longe da presença de Deus? Não posso. Como viverei longe dos irmãos que passam por dificuldade? Não posso. Eu preciso andar com eles, me importar com eles. Eu preciso estar em comunhão. Decida na sua vida viver em comunhão. Busque a comunhão, porque comunhão é privilégio de cristão. E se você é cristão lavado pelo sangue de Cristo, faça da comunhão um objetivo na sua vida. Uma hora tudo isso vai passar de pandemia. Uma hora nós poderemos nos reunir livremente, sem qualquer tipo de restrição. Já coloque no teu coração esse desejo. Não veja a hora de que isso aconteça. Urias era assim. Mas e você essa noite? Tome uma decisão séria de viver em comunhão. O que te impede de estar em comunhão com os seus irmãos? O que tem te impedido de se aproximar do teu irmão, dos seus irmãos e viver em comunhão? Enquanto você pensa e responde essa pergunta, eu te digo uma coisa:
tudo aquilo que te afasta da comunhão com os seus, com certeza, não vem de Deus. Tudo aquilo que te afasta da comunhão com os seus, não vem de Deus. Seja riqueza ou pobreza, alegria ou tristeza, não importa o que, se está te tirando da presença de Deus, pode acreditar, não é bênção na sua vida. Jovem, se tem algum colega tirando você da presença de Deus, ele não é teu amigo. Se tem um relacionamento te tirando da presença de Deus, não é um relacionamento abençoado por Deus, porque bênção te aproxima de Deus. Tudo que é bênção te aproxima de Deus. Se for o contrário, você deve ter certeza e não dúvida que isso não vem de Deus. Decida estar junto. E por fim, e não menos importante, versículo 12 e versículo 13, nunca se afaste demais, nunca. Então Davi disse a Urias: fica ainda aqui, e amanhã vou te despedir. Então Urias ficou em Jerusalém aquele dia, e o seguinte, Davi o convidou a comer e beber, e o embebedou. À tarde Urias saiu e foi deitar-se na sua maca, onde estavam os servos do seu senhor, mas ele não foi para sua casa. Davi era um servo do mal nesse evento. Davi estava se prestando a apagar os rastros sujos que ele mesmo tinha provocado. E como servo do mal, ele tentou desviar Urias do seu propósito, do seu objetivo. E assim é conosco também quanto à comunhão. O mal, ele não descansa. Os maus nunca tiram uma hora de descanso. Por que nós, servos de Deus, tiraremos esse descanso? O mal, ele é criativo, ele é insistente, ele vai fazer de tudo para desanimar a nossa fé. Se não deu certo uma estratégia, ele arruma outra, mas ele vai fazer tudo o que ele puder para tirar você dos caminhos de Deus, e uma das maiores táticas dele é tirar você da comunhão. Ele sabe que sozinho você não tem força, sabe que sozinho você não aguenta, sabe que sozinho você é presa fácil do inimigo, e o pecado que está te rodeando, ele vai acabar te derrubando. Ele sabe que você gosta muito de futebol, então ele vai criar um jogo do seu time no horário exato da comunhão e do culto. Ele sabe que se você não gostar de esporte, ele vai colocar talvez uma visita no seu caminho, talvez um estudo, uma prova, um compromisso. Eu só sei de uma coisa, que se for Deus que mandou, vai ser bênção, porque vai brotar no seu coração o desejo de levar essa pessoa para a comunhão com o Senhor. Se não brotar esse desejo, nós temos que questionar se foi de fato Deus que mandou. O inimigo é criativo. Se não forem pessoas, se não forem esportes, alguma atividade, será uma indisposição estomacal, será uma dor de cabeça, aquela preguiça repentina que sempre bate aos domingos à tarde e à noite. Vai ser alguma dor de cabeça, alguma coisa que vai fazer a gente pensar em ficar em casa. Entretanto, tome uma decisão, nunca se afaste demais. E eu vou te dizer por quê. Deus, ele prepara um banquete espiritual para você, individual. E você diz para Deus: Deus, eu não quero, eu prefiro ficar em casa. Deus, ele prepara um abraço para você, especial, seu, único, individual. E você diz: não, Deus, não é isso que eu não quero esse abraço, não vou receber. Deus prepara um conselho, uma motivação, uma palavra de acolhimento que você está precisando para a sua semana ser fortalecida. E Deus prepara com todo carinho. E você diz: não vou, não quero, tenho coisa melhor para fazer. Deus prepara o melhor alimento para você, e você simplesmente não vem, não quer receber. E sabe por que fazemos isso? Porque o inimigo, ele rouba a nossa oportunidade, ele rouba aquilo que foi preparado para a gente, exatamente como na parábola do semeador que Jesus conta. A semente caiu na terra, mas uma parte dela vem as aves do céu e levam embora. Queridos, tome uma decisão. Não deixe o mal tirar de você o que Deus preparou de melhor para a tua vida. Não permita que ele leve aquilo que é para você, aquilo que Deus fez para você. E Deus, ele fez e vai te entregar
na comunhão, no seu momento que você tiver com os seus irmãos. Mas na vida acontece da gente se ausentar. A gente tira férias, a gente fica doente, a gente tem um estudo, tem um trabalho, tem um compromisso, e não há nada de errado nisso. Quando você precisar se afastar, não se afaste demais. Você está de férias, mas não tire férias de Deus. Você está de férias, não tire férias da palavra de Deus. Você vai viver em comunhão com seus irmãos, é simples. Você está lá com os pés na areia da praia, você está lá curtindo o seu momento, mas você sabe que naquele horário os seus irmãos estão cultuando a Deus. E o que você faz? Você se liga espiritualmente com seus irmãos, você ora, você intercede, você fica imaginando, nessa hora eles estão cantando, nessa hora as meninas estão apresentando aqui a dança, nessa hora o pastor está levando a palavra e está pregando, e você está lá, onde você estiver, com o seu coração voltado à sua igreja. Você sabe os horários da comunhão, então você se mantém em comunhão, mesmo à distância com os seus irmãos. Hoje em dia você tem essa facilidade, e você pode simplesmente ligar no horário em que a sua igreja está em comunhão. E queridos, conecte-se com a sua igreja quando você não pode estar fisicamente. Você se conectar com a sua igreja, crie o hábito de mostrar que você ama a comunhão. Sabe como? Mande uma mensagem. Se você pode escrever no chat, escreve no chat: culto abençoado. Olha que louvor maravilhoso. Meninas, obrigado, vocês abençoaram muito a minha vida. Agradeça pela palavra. Mande uma mensagem para aquele servo, serva que está ali fazendo parte da liturgia do culto. Mande uma mensagem animando. Mande uma mensagem no WhatsApp dele, dizendo o quanto você foi abençoado. Não é para a glória dele, é para a glória de Deus. Mas Deus faz isso motivando pessoas. Quebre o desânimo dessa pessoa, muitas vezes mostrando o quanto você se importa. Escreva, comunique-se, mas faça algo para quebrar a invisibilidade do seu irmão, para mostrar que você está lá na praia, mas você está junto aqui no culto. Você está lá em outro país, você está junto no culto, e isso vai aquecer o coração daqueles que aqui estão servindo e adorando a Deus, enquanto você está ali distante. É assim com você. Tome essa decisão. 53 anos, a igreja recebe a celebração e a festa, mas Deus, Ele fala ao nosso coração como sermos filhos melhores diante do Senhor. A igreja primitiva não abria mão da comunhão por nada, ganhando ou perdendo. Eles estavam em comunhão, porque eles aprenderam a subir. Eles aprenderam como viver a realidade de Deus e saber que tinha coisa boa chegando na vida deles. Era assim que eles confessavam, vivendo em comunhão, dividindo tudo uns com os outros. E é o meu desafio, o seu, essa noite. Eu quero terminar dizendo: assim como Urias, não abra mão da comunhão, exerça esse privilégio na sua vida. Vá à igreja, vá às reuniões, esteja presente com o povo de Deus na comunhão, para que Deus ali fale e prepare cada vez mais o seu coração. Entenda o quanto comunhão é privilégio do cristão, e a gente demonstra isso em nossa vida, na medida que a gente aprende a valorizar o prédio, as pessoas, o espaço onde Deus nos colocou. O meu convite, querido, para você: em outros momentos eu te convidaria a abraçar, a pegarmos na mão do outro, fazermos um abraço simbólico sobre a igreja de Deus, mas os tempos são outros e exigem outras atitudes de nós. Se você não pode fazer isso fisicamente, você pode fazer isso com o seu coração, com o seu pensamento. Então eu quero que você faça isso como uma declaração para Deus e para a sua igreja, primeiro tomando essa decisão: Deus, eu vou buscar a comunhão a todo custo. Eu queria que você pensasse e falasse isso no seu coração. Deus, a partir de hoje, Pai, eu quero fazer esse voto ao Senhor. Eu vou buscar a comunhão, eu vou amar pessoas, eu vou, Deus, me permitir ser amado e amar. Eu vou me permitir, Deus, pedir e receber pedido de oração. Eu vou me permitir, Deus, se alegrar e levar alegria para as pessoas na comunhão.
E outra decisão: Deus, eu vou conviver mais. Se achegue mais, se aproxime mais, veja como você deve viver em comunhão. E por fim, arrume motivos para você viver em comunhão. Crie toda a forma que você puder. Se você pode fazer um chá, faça um chá e convide um ou dois irmãos para ter aquele momento com você. Arrume motivos para viver em comunhão, porque o cristão, ele deseja comunhão, porque comunhão é privilégio de cristão. Se você entendeu isso, e se é desejo do seu coração, eu quero te convidar a orar, a fechar seus olhos, a baixar sua cabeça, e aí onde você está, elevar seu coração diante de Deus. Se você está em casa, talvez até dirigindo o veículo e ouvindo do lado, onde você esteja, eu quero te convidar a falar com Deus. Eu quero desafiar o seu coração agora, na presença do Espírito Santo. Ele que sonda os corações, Ele que sabe as intenções mais profundas do nosso ser. Eu quero desafiar você a fazer esse voto a Deus. Deus, eu quero viver mais em comunhão. Eu quero, Deus, ter comunhão com o seu povo. Eu quero, Deus, demonstrar o amor pela tua igreja, vivendo em comunhão com as pessoas que fazem parte da sua igreja. Deus, eu não quero ser um invisível social e espiritual, e também não quero, Deus, que nenhum irmão que passe pela minha vida se sinta assim, Pai. Então eu quero viver em comunhão. Se é desejo do seu coração, querido, enquanto você ora, fale isso para Deus, do fundo do teu coração. Deus, nessa noite, mais uma vez eu te louvo, Pai, te agradeço do fundo do meu coração, porque o Senhor nos uniu, Pai, para celebrarmos mais uma vez o aniversário desta igreja, esse lugar, ó Deus, onde tanta comunhão já foi celebrada e tantas ainda serão, até o Senhor voltar para nos buscar. Nesse lugar, ó Deus, em que o Senhor já trouxe tantas almas e que se renderam aos seus pés, nesse lugar, Deus, que é tão querido aos teus olhos, que o Senhor providenciou esse culto, essa festa e esse banquete para as nossas almas. Obrigado a Deus por cada vida querida, preciosa, por cada um que nos ouve à distância, Deus, nesse momento. E eu peço, Pai, que as suas bênçãos se façam presentes nessas vidas, que o desejo pela comunhão brote em nossos corações e que a partir de hoje, ó Deus, possa ser um desejo constante, verdadeiro, Deus, em cada um de nós. Brote em nós, Deus, essa ansiedade boa de desejar estarmos juntos. Quebre, Deus, o isolamento, quebre a individualidade, quebre, Deus, o distanciamento e repreenda, Deus, toda pessoa, prática, tudo aquilo que tem afastado, Pai, seus filhos da comunhão. Ajuda-nos, ó Deus, nesse propósito. Quebranta, Deus, nosso coração e nos ensina a viver em comunhão, porque comunhão, nós sabemos, é privilégio do cristão. Te louvamos assim, ó Deus, e entregamos essa noite mais uma vez em tuas mãos, no nome santo, eterno e precioso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos.